Muito bem, para você que está acompanhando a página do Facebook da Rádio Pop FM Curitiba, a gente está aqui no centro da Rua 15, acompanhando a reunião que está tendo hoje com os artistas de rua aqui sobre o acidente que ocorreu ontem. A gente vai falar com um dos representantes agora dessa classe aqui. É Carlos Roberto, ator Chameguinho. O que aconteceu, o que foi decidido na reunião até agora, no momento? No momento que está decidido o que vai ser feito agora, os artistas vão continuar tocando, entendeu? Mesmo com a pressão, porque nós estamos em um país democrático, né? E eu acho que não pode deixar calar a arte. E a arte de rua não vai se calar. Porque vamos insistir, vamos presidir no assunto e vamos lutar pela arte de rua. Porque eu acho que eu tenho 30 anos de carreira aqui no Calçadão da Rua 15 como artista de rua. É incrível que tudo que eu sustento a minha família, a minha casa, com o dinheiro que eu ganho aqui. Quer dizer, se tentarem me calar, vão tentar calar toda a minha família. E eu acho que nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, um recado para o prefeito de Curitiba, o senhor Rafael Greca, senhor prefeito, a arte existe há mais de anos. O senhor está 4 anos de mandato. Quer dizer, somos mais antigos. Então, prefeito, respeite o artista de rua. Você acha que essa briga ainda vai longe ainda? Acho que pode acabar? Ela começou no começo do ano agora, com um decreto assinado pelo prefeito Rafael Greca, 1422. O decreto 1422, que proibia qualquer tipo de arte de rua em Curitiba. Nós se acorrentemos, ficamos 22 dias acorrentados, com mais de 20 mil assinaturas da população de Curitiba apoiando a arte de rua, e nós ganhamos uma etapa, né? E vamos ganhar a segunda, a terceira, quantas vezes quiser, até o prefeito ir embora, assumir um novo prefeito e respeitar os artistas de rua. Então você acha, o prefeito indo embora, você acha que pode minimizar um pouco? Porque essa briga já vem de anos, né? Bem antes da gestão atual. Não, essa briga veio desde o primeiro mandato do senhor Rafael Greca. O primeiro mandato dele, que ele tentou tirar todos os artistas de rua, e nós já ficamos acorrentados 2 meses e 15 dias naquela época. E agora voltou à tona agora com o prefeito Rafael Greca. Os outros prefeitos respeitavam os artistas de rua. Os outros prefeitos tinham respeito pelo artista, como, não sei se posso dizer os nomes aqui, como o próprio Taniguchi, o Luciano Dutti, o Gustavo Pruitt, o próprio Beto Rincha. Todos esses caras respeitaram. E o Rafael Greca não respeitou os artistas de rua, não respeita a cultura de rua. Cultura para Greca é gente de terno e gravata em grandes teatros. A nossa cultura é para a população carente que precisa estar próximo ao artista de rua. Certo, muito obrigado pelas explicações. A gente vai estar acompanhando a reunião agora aqui, que está acontecendo nesse exato momento aqui na Rua 15. Você está acompanhando comigo? Nesse momento a gente vai ouvir um pouquinho do que está sendo falado pelo advogado agora. Na eventualidade do material ter sido estragado, porque não raras vezes os policiais, onde guardam o material, jogam as caixas, derrubam o instrumento, que pode haver algum tipo de dano. Esses danos também podem ser percebidos do Estado ou da própria... Manuel de Souza Neto, estou como emissário da OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil me pediu para contribuir com a questão dos artistas. Eu sou ex-conselheiro nacional de cultura, representei a música brasileira inteira no Ministério da Cultura e estou aqui na defesa da categoria, preocupado com os artistas, mas como não envolve só os músicos, estamos aqui solidários a todos. Você acha que essa briga ainda vai longe? Acha que pode acabar? Não, essa briga é longa. O problema de Curitiba é que ela tem leis acima do necessário, carregaram na tinta. Elas violam a Constituição, artigo 5º, que é o direito dos artistas à liberdade de expressão. Ataca o Sistema Nacional de Cultura, que é lei federal, baseado no artigo 216 da Constituição. O Plano Nacional de Cultura garante o incentivo e a difusão de obras artísticas dos artistas de rua, garante a proteção das expressões culturais. E, ao mesmo tempo, as leis de Curitiba são contraditórias, porque a lei de ruídos urbanos e a lei do uso do solo exige demais e coloca artistas no meio de uma situação que não seria relacionada aos artistas. E, do outro lado, existe o direito, sim, dos reclamantes com relação ao barulho. Mas a regra e a lei que existe no momento dá, por exemplo, decibéis de 60 decibéis como limite. O ruído branco aqui da 15 já aprovaram dá 70 a 75. Então o próprio ruído natural da rua já é maior do que os músicos estariam fazendo de ofensas com seus barulhos. Então aqui está excessivo, está contraditório, tem um perfil aqui meio persecutório, uma coisa assim, contra a arte, algo que a gente tem que realmente repensar. Porque o turismo, a questão de emprego, tudo isso orienta
para que se gere esses ambientes, é bom para a economia, ajudam no desenvolvimento humano, em época de crise como agora, ajuda na questão de renda complementar de famílias. E essa perseguição excessiva, inclusive prisão de artistas, é um grande abuso. Eu deixo aqui um recado aí à prefeitura, às autoridades que dialoguem com o Ministério Público, a diretoria da OMB, o presidente aqui do Paraná, o Gabriel, e a direção nacional estão interessados no caso, vão se manifestar publicamente por nota oficial, e o que se pede é que sim, tenha uma regulação clara. Ninguém está dizendo aqui que não tem que ter norma. Tem que ter lei, tá certo? Mas as regras não estão boas, não estão claras, eles têm ficado numa insegurança jurídica terrível e por motivos e situações variáveis conforme o fiscal, eles são detidos ou multados e para cada artista de rua eles contam uma história. Essa história está mal contada, prefeito. Essa história está mal contada, senhor secretário de Segurança Pública. Essa história está mal contada, Câmara de Vereadores. Essa história está mal contada, Urbis. Essa história está mal contada. A lei daqui precisa ser justa. É isso que vai ser a posição da Ordem dos Músicos do Brasil. Certo, muito obrigado pelas explicações e pela palavra aqui. Certinho? A gente continua acompanhando aqui um pouquinho aí da reunião, o advogado está falando nesse momento ali, e você segue acompanhando aqui na Rádio Pop FM Curitiba. Claro que podemos fazer. Bruno. Senhores, podemos entrar com uma ação civil pública pedindo para que... Bruno, tô falando com um dos artistas de rua aqui. Você pode explicar o que aconteceu para nós? Qual que é o intuito da reunião hoje dos artistas aqui na Rua 15? O intuito é a gente se organizar, né? Para poder lutar pelos direitos da gente, né? Para que a polícia não venha nos abordar, sendo que é uma responsabilidade do município e da secretaria que é responsável por isso, que seria o meio ambiente de vir nos medir e, no caso, notificar ou multar, se for o caso, mas não a gente ser tratado como um bandido, né? Então, por isso a gente resolveu se reunir hoje para discutir esses assuntos e como é que a gente vai reagir ao que aconteceu ontem. Sim, você pode relatar para nós o que aconteceu ontem, para a galera que está em casa acompanhando, a gente está ao vivo agora no Facebook da rádio. Legal. Cara, foram abordados alguns músicos aqui na 15, com alegação de perturbação do sossego, no qual um advogado e uma dentista desse prédio da esquina, esse prédio verde ali, resolveram nos denunciar, né? E eu digo nos denunciar, eu não estava, mas é como se fosse comigo. Então a polícia veio alegando perturbação do sossego e, no caso, recolheu o material de alguns músicos e levou eles detidos para prestar esclarecimentos. E, no entanto, os equipamentos ficaram presos na PM, né? Foi a Polícia Militar. E daí a gente está discutindo justamente isso, que isso não deveria ter acontecido e a gente está vendo como mesmo reagir, né? Por isso que está tendo a reunião. Isso vem de longa data também, não é de agora, né, que está acontecendo isso com os artistas também, estão tentando calar ele aqui em Curitiba, né? Não, desde o começo do ano houve um decreto que nos tentou fazer com que a gente marcasse horários para vir se apresentar na 15, delimitando também os horários que a gente poderia se apresentar, 4 horas por dia. Enfim, daí a gente lutou pelos nossos direitos, a gente se acampou, fez um acampamento aqui na 15 e recolhemos assinaturas. Inclusive, a mesma pessoa que reclamou ontem foi a pessoa que juntou assinaturas contra a gente, que contamos e deu 275 assinaturas contra a gente. No entanto, a gente conseguiu 20 mil contra essas 275, o que mostrou que o povo gosta de arte de rua, né, e gosta de nos ouvir. Então... Muito obrigado, Bruno, pelas explicações, conta com a gente, tá bom? A gente continua ainda aqui acompanhando, o advogado nesse momento está falando e instruindo eles aqui. Mas não foi revogado. Uma coisa é pedir, a outra é ter. Ainda não temos a revogação, ainda que haja pedido para tal, ok? Então, hoje, neste exato momento, esses regulamentos estão todos válidos, e preciso respeitá-los. Beleza? Então, quer dizer, já significa, doutor? Não. Ou pode usar até 50 varas. Doutor, a prefeitura mentiu, então? É que o 456 é diferente do 215. O 215 permite 50 varas. O 456 diz que tem que ser obrigatoriamente acústico.
E o 456 cobra a obrigatoriedade de marcar a hora para tocar na... Certo. A gente encerra a nossa live, a gente continua aqui acompanhando, a gente pode voltar a qualquer momento em nossa programação e você acompanha tudo isso também no nosso canal do YouTube e aqui no Facebook da Rádio Pop FM Curitiba. Pop FM Curitiba, uma rádio do jeito que você gosta. Repórter Miller Diego.